Quando a professora Sandra me chamou para falar sobre meio ambiente, educação ambiental, me ocorreu que há 20 anos atrás, em 2003, eu tive uma das experiências mais fantásticas que alguém pode ter. Foi aprender sobre meio ambiente com os índios. E achei que seria interessante passar para vocês exatamente isso, essa experiência. Porque depois de 20 anos, essas crianças que vocês veem aí hoje já são pais, mães de família, tem uma outra realidade. E, graças a Deus, uma outra realidade bem melhor. Aí eu chamei a professora Fabiana Zilli para me ajudar e nós montamos esse material que é composto principalmente de fotos e, enfim, coisas que eu mesma fiz, eu mesma fotografei há 20 anos atrás. E vamos acompanhar um pouquinho o que aconteceu nessa história, né? Porque eu saí de um grande centro, no caso São Paulo, fui parar em Campo Novo do Parecis para cumprir um contrato que eu tinha lá com a prefeitura, na área de comunicação, e evidentemente que para mim foi um choque, sair de uma cidade do tamanho de São Paulo para uma cidade com 16 ou 17 mil habitantes, não tinha mais do que isso. Mas foi uma excelente oportunidade de eu aprender a viver diferente. Quando eu digo aprender a viver diferente, é que poucas pessoas percebem que quando saem de um grande centro como São Paulo e vêm para Mato Grosso, elas precisam mudar tudo. Não é só mudar a roupa por causa do calor. É mudar a maneira de pensar, é mudar a compreensão da vida. Enfim, é um impacto muito grande que vai se diluindo com o tempo. E, claro, agora, após 20 anos, eu hoje estou totalmente aclimatada e integrada na forma de ser do mato-grossense. Mas depois dessa experiência, eu passei a entender melhor quando eu enxerguei, por exemplo, já lá na frente, né? Uma coisa como essa. É uma cachoeira com 70 metros de altura. Alguns dizem que é 90, mas eu prefiro calcular pelo menor. Na realidade, ela fica dentro de uma área indígena, o Tiariti. E nessa mudança, você aprende a ver esses espetáculos da natureza com outros olhos também. Porque muita gente fala em meio ambiente e pensa só em bicho e mato. Bom, nós, seres humanos, precisamos muito mais do meio ambiente do que ele de nós, e nós fazemos parte desse meio ambiente. Então, o que o índio me ensinou? Como é que eu faço parte desse meio ambiente? E foi, então, com essa ideia na cabeça que eu fui saindo. Por que eu primeiro fiquei em Mato Grosso? Primeiro pela cor do céu. Saí um pôr de sol na casa de uns amigos. Não é alguma coisa produzida. Eles tiram essas fotos todos os dias, se for necessário. Então, nós temos um pôr de sol lindíssimo, né? Isso já me encantou. Depois eu cheguei em Campo Novo, já dei de cara com uma plantação de girassóis. Gente, só para quem está ali para ver o espetáculo que é. Como se isso não bastasse, né? Também em Campo Novo, eu logo depois vi uma plantação de algodão. Para quem só conhecia o algodão na prateleira do supermercado, eu fiquei extasiada, que é muito, muito lindo uma plantação de algodão. E à proporção que eu fui conhecendo mais pessoas, fui caminhando mais pela cidade, afinal, no meu trabalho seria falar sobre e para a cidade, né? Eu dei de cara aqui com um grupo de imigrantes
que vivem hoje no Cerrado, mas preservam as tradições, no caso aqui, paranaenses. E eles preservam, inclusive, o sotaque desse pessoal é bem paranaense. Aconteceu, inclusive, comigo, eu sentar do lado de fora de uma escola e ficar escutando. A minha sensação de que eu estava em alguma cidade ali da divisa de Santa Catarina com o Paraná e ouvia a professora, as crianças, todos falarem com aquele sotaque mais carregado, né? Mas não era só isso. Junto tinha um pessoalzinho diferente, que falava com outro sotaque. Esse sotaque indígena que eles traziam das aldeias, porque até os 6, 7 anos a criança só fala o Halite. Então, é muito importante a gente perceber que esta junção, quando se trata de criança, porque a criança é bastante cruel, é muito importante a presença do professor, incentivando essa socialização de duas culturas, que ninguém é mais e ninguém é menos, são culturas diferentes. Mas com criança o assunto é diferente, né? Bom, então quando surgiu essa oportunidade de falar em educação ambiental, deduzi que essas vivências, eu vou agora começar a acompanhar aqui um pouquinho da minha cola, porque senão eu vou vagando e acaba não tendo tempo suficiente para a gente passar para vocês o mais importante. Por trás da aparência, né, do silêncio dos índios e de não índios, começou a me chamar a atenção alguma coisa que gritava, mas era silenciosa dos dois lados. Isso, claro, não está nos livros, não está em lugar nenhum, você precisa perceber que ali existe alguma coisa e pedia a minha atenção. Nasceu assim o interesse pelo povo matogrossense, pela gente matogrossense, principalmente por esta gente que nasceu aqui, recebeu muito imigrante, assimilou muita coisa dos imigrantes, mas ela mantém nela algumas coisas da própria cultura que são bem interessantes avaliar, principalmente quando se trata de índios, né? E é um interesse que eu até hoje vigora nas minhas pesquisas. Eu hoje pesquiso Mato Grosso, principalmente a Amazônia Legal, há 18 anos. Então, quer dizer, eu gostei do assunto. Mas esse resgatar uma história de 20 anos me deu a oportunidade de avaliar alguns resultados que, direto ou indiretamente, foram influenciados, pelo menos nos primeiros passos, pelo projeto Wazari, alguma coisa que foi criada com os índios naquela época em que eu estive lá. Até porque a aldeia é muito próxima do centro da cidade. Então, esse projeto Wazari, apesar de hoje ser o nome de uma das aldeias, inclusive, ele veio com a proposta dessa miscigenação. Depois ele se multiplicou em vários projetos. Hoje a gente chega naquela região do Pareci, essa que está no círculo aí, que eu trouxe para vocês, tem várias aldeias, várias, todas elas têm algum tipo de projeto que trabalha miscigenado, índio com não índio, né? Agora, tem aí 12 aldeias, que vão desde Brasnorte, Campo Novo, Nova Maringá, até Tangará da Serra, né? Sapezal. E estes municípios que compõem o Chapadão do Parecis hoje têm uma outra visão sobre a vida do índio dentro do século XXI. Então, se vocês olharem o índio de Tanga, Cocar, eles estão ali só para mostrar para vocês o que é uma cultura, mas eles mesmos têm funções e estudam, enfim, eles estão totalmente inseridos no mundo moderno.
não tem mais essa história de índio é parcialmente capaz. Não, eles são totalmente capazes e fazem parte da sociedade, sim. E essa região sobre a qual eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, eu poderia falar melhor se eu tivesse vivido mais tempo entre eles, eles conseguiram essa miscigenação de costumes, de crenças e de raças de uma forma magistral. Não é que não tenha problema, tem, mas são bem menos do que aqueles problemas que nós tivemos, por exemplo, recentemente com os Yanomami, bem menores, tá? Porque eles se integraram. Agora, nós vamos ver que o índio Pareci, ele criou naquela época, com o projeto Wazari, a ideia de abrir as aldeias para que o não índio conhecesse como é que ele vive. E aí a proposta do projeto era ganhar dinheiro com isso. Qual é o problema? Porque até então ele vivia das bolsas família que a prefeitura distribuía. Então esta situação de miséria podia mudar. Eles tinham capacidade para o trabalho, tinham capacidade de mudar, né? Com isso, evidentemente, que os trajes tradicionais e os cocares e coisas, bom, isso era só feito, é só feito, inclusive até hoje, quando das visitas turísticas, porque tornou-se uma, vamos dizer, uma atração turística, tá? Embora nos dias de festas deles, eles continuem usando suas roupas, seus trajes típicos, continuem fazendo as orações para suas crenças, continuem fazendo os jogos tradicionais, continuem com a vida indígena. Então, eles não divorciaram da vida indígena, eles só conseguiram miscigenar com o que entrou de novo do não índio, né? Então, a ideia era essa, trabalhar nesse chapéu de palha que eles têm, né? E produzir artesanato para venda e, claro, cobrar ingresso dos turistas que visitassem a aldeia e ouvissem a história da nação Pareci. Essa ideia era a ideia base e continua sendo, mais ou menos. Esse artesanato maravilhoso, que normalmente ele é produzido pelas mulheres, e elas acabaram se integrando na coisa do artesanato, porque os homens acabaram se integrando na coisa do agronegócio. Mas continua ainda valendo a questão das hats. Hat é a casa onde eles moram. Isso é construído por eles, com a ajuda de todas as comunidades vizinhas. Então, eles se reúnem, constroem essas hats, assim como o chapéu de palha, e depois todos participam de uma grande festa, poucos não índios participam, né, porque é uma coisa quase que fechada entre eles, onde são colocadas todas as tradições, e numa aldeia, para quem nunca visitou uma aldeia, essa hate fica mais ou menos assim. Tá? Isso aqui é lá em Campo Novo, há muito tempo, quer dizer, antes até de 20 anos atrás. Então, todas as iniciativas a partir de então eram promovidas pela direção, pela administração do projeto Wazari. São parentes dos caciques, são pessoas que podem tomar a frente de alguma ação na aldeia, né? Esse projeto levou em conta também os jogos que eles fazem, os jogos indígenas, né? Eles fazem uma vez por ano. E esses jogos indígenas, eles trazem de novo toda a tradição. Aqui a gente vê uma mistura do garoto que é totalmente índio, mas está com traje de não índio. E atrás também nós vemos toda a comunidade já sem os trajes indígenas, tá? Como eu disse, eles estão lentamente abandonando os trajes no uso diário,
Mas os jogos continuam sendo os mesmos de 50, 60, 100 anos atrás, né? Agora, essa questão do cocar, essa questão do traje indígena, para eles é o de menos, porque para eles é importante manter as crenças, as tradições e a unidade indígena no cuidado com a terra, no cuidado com as pessoas e no cuidado com as aldeias. Bom, dito isso, nós vamos ver que a ideia do projeto era tornar esse povo mais independente financeiramente, para não precisar ficar vivendo de Bolsa Família. E isso começou a acontecer lentamente, até porque tem uma série de leis. Nós fomos buscar lá na Bahia, com os pataxós, nós fomos buscar os primeiros dados para fazer o estatuto, que precisa ter uma associação de índios, né? E se criou a Associação dos Índios Pareci, na época, e em cima do projeto Uazari foram nascendo outras ideias, outras coisas, como eu já disse, naquele círculo que nós procuramos trabalhar. E aí nós vemos a questão indígena com os trajes totais num dia de festa, né? É um colorido muito grande, todo o traje deles é muito colorido, e nós vamos ver que ficou diferente a tomada de posição desse índio. Então, ele exige respeito com as tradições dele, com a cultura dele, mas aprendeu a respeitar a cultura do branco ou do não índio. Então, nós vamos pensar que este índio também não foi respeitado pelo não índio durante séculos, né? E a cultura permaneceu. O trabalho de virar essa crença, né? Porque por que não acreditar no não índio? Por que não confiar nele? Isso veio lá dos jesuítas, né? Da época em que eles estavam colocando entre os índios que existia Jesus, que para o índio isso aí é uma história totalmente diferente. Ele tem dentro da crença dele como deuses o sol, a lua, as estrelas, o trovão, o vento, né? E de repente ele precisava acreditar num personagem que ele não via, nunca tinha ouvido falar a respeito, e aí fica muito complicado, né? Bom, se nós vamos olhar agora essa outra foto aqui, nós vemos o final de um dos jogos, né? Essa aldeia é a aldeia que já foi bastante conversado com o Brasil inteiro a respeito do campeonato de futebol com as bolas de látex. E eles fazem o jogo de bola de látex até hoje, tá? Agora aqui é o final. Pelo final aqui vocês veem que eles já só o índio, que é o cacique, que está com o cocar. Os outros índios estão todos com uma tiarazinha na cabeça, são uma banda, como é que chama isso? Com essa corrente, uma banda, não, como é? Enfim, está todo mundo vendo aí, não é necessário eu explicar muito. Mas essas características do cocar, eu, como vi que havia liberdade para eu fazer a pergunta, perguntei para o cacique, para o Narciso, com esse rareamento de animais, que estão rareando mesmo, né? Como é que ele ia fazer para fazer os cocares? E ele, brincando, eu perguntei brincando, ele também respondeu brincando. Pinta pena de galinha. Mas é claro que não é isso que acontece. Eles não estão pintando pena de galinha ainda. E, respeitando esses valores culturais, a coisa ficou mais fácil, a conversa ficou mais fácil, sem precisar que ninguém agredisse ninguém. E nós vamos vendo que esses usos e costumes, né, foram encontrando na iniciativa indígena bastante eco. Então, o que estava condicionado pelo projeto Uazari logo ao início?
todas as ações seriam definidas em comum acordo, né? Entre representantes da aldeia Seringal, membros da comissão Wazari, para depois ser levado ao não-índio, né? E do não-índio também havia uma comissão que iria tratar da mesma forma. Os projetos de construção das novas RAT, né, seriam providenciados pelos membros da aldeia, assim como a construção de um novo chapéu de palha, sobre o qual seriam ministradas palestras a respeito da cultura indígena e seus costumes. Para você criar um centro de turismo dentro de uma aldeia, primeiro, não pode interferir na vida, no cotidiano da aldeia. Que a aldeia tem um cotidiano bastante, não é rígido, mas ele é metódico. E aí tinha que ter um cuidado muito grande para não interferir nesta vida diária, né? Coube à Prefeitura de Campo Novo do Parecis a cessão de um veículo e combustível, claro, para o transporte da palha e do madeiramento necessário para construir a RAT ou as RAT e o chapéu de palha. Porque a ideia era trazer o turista para dentro de uma RAT para ver como é que vive. Primeiro, essa palha só se segura no teto por conta do vapor que sobe do fogo, que fica no centro da RAT, né? Então, este vapor, tudo é cozinhado ali dentro, e este vapor sobe e dá a segurança a esta palha, certo? Caberia, então, convidar aos índios, né, convidar os outros índios das aldeias vizinhas para contribuir na construção, tanto da RAT quanto do chapéu de palha. E caberia à prefeitura a cessão de material para construção, tipo banheiros no padrão não índio, porque no turismo seria exigido esse tipo de coisa, que nem todo mundo se acostuma com a vida indígena num dia de visita. Para atender aos quesitos legais, seria criada a associação, que foi criada, e estes índios Pataxó da Bahia nos passaram toda a documentação necessária, o próprio estatuto, e nós conseguimos construir isso. Foram levantados dados do ICMS ecológico para contribuir com o município, para que ele tivesse condições de construir uma estrada-parque, que era a ideia, no próprio terreno da aldeia, na própria terra indígena, para poder ter um acesso a Sapezal, Campo Novo, Sapezal, com uma economia, eu acho que de 70 ou 80 quilômetros ou mais. Encurta bem, bem o trajeto. E isso seria controlado pelos índios, tá? Em comum acordo com as prefeituras. Não teria nada ilegal. Também iniciarmos contatos com os fazendeiros da região. Por quê? A produção de alimentos era feita só para as comunidades, isso é da tradição indígena, né? Todos plantam e todos comem. O índio não tem aquela história de essa plantação é minha, aquela plantação é sua. Essa plantação é de todos, todos ajudam e todos consomem. Só que com a construção, com a abertura da fronteira agrícola, essas terras ficaram só até o limite do que era reserva. Por que não colocar os índios em contato com este novo conhecimento, desde que este novo conhecimento admitisse o conhecimento indígena, o respeito à terra, o respeito às condições de algumas áreas nessas terras? E esse foi o trabalho mais rigoroso que aconteceu no início, né? Era o não índio aprender as crenças, os respeitos e toda a questão indígena, porque para o não índio aquilo não existia e o índio sempre foi alguma coisa menor, uma segunda classe. Quer dizer, isso era um trabalho herculeano, mas enfim, nós topamos, né? Tanto os índios quanto eu, vamos lá, vamos conversar com essa gente.
E encontramos entre os fazendeiros pessoas extremamente interessadas em manter o meio ambiente, em transformar aquilo numa coisa pacífica e bem feita. E aí surgiram algumas pessoas da TNT, uma ONG internacional, que conseguiu ajudar um pouquinho a gente com novas tecnologias. A Embrapa também trouxe novas tecnologias que não precisaria derrubar mais nada para dobrar, inclusive, a produção. Isso, evidentemente, ajudou. Isso foi feito na mesma região que vocês veem aqui, que eu já apresentei antes. Tá? Não é uma tarefa fácil, mas tinha aí alguma coisa no projeto que a gente, na linguagem não índia, chama de história. Então, a história Paresi é uma história muito interessante. Primeiro, a gente vai entender o que significa o Wazari, que a palavra eu já falei várias vezes e ainda não expliquei. O Wazari, minha gente, é vamos chamar de, a história é uma divindade, né? E aqui nesta cidade de Pedra é de onde vem o povo Pareci. Ela fica uns 70, 80 quilômetros de Campo Novo. Então, nós podemos ver que é uma cidade de pedra mesmo, muito parecida com, nos moldes, inclusive, de Chapada dos Guimarães, mas ali tem uma ponte de pedra. Aí vocês veem que ela tem uma espécie de fissura. E segundo a lenda da nação Paresi, essa ponte que passa em cima do rio Sucurií é uma espécie de fonte natural de toda a nação, de onde saiu a primeira divindade, que isso é um grupo de irmãos que saiu do interior da pedra e formou essa ponte. A nação Paresi começou com um grupo de irmãos, né? Por isso que eles são tão unidos e as aldeias vai acontecendo um outro cacique, mas elas ficam muito próximas e se ajudam mutuamente. Essa coisa da irmandade continua até hoje. Então eles se, como é que eu vou dizer, eles se apoiam, principalmente a questão de faculdades, que lá em Barra do Bugres tem, que é perto dali, tem uma faculdade só para indígenas. Então hoje a maioria dos índios Paresi tem curso superior. Tá? O primeiro povo a sair foi o povo Wazari, que era do irmão mais velho. Né? E aí nós vamos ver que isso está mais ou menos colocado aqui. Né? O Wazari, sendo o irmão mais velho, ele nomeou todas as coisas e orientou a saída de outros povos, distribuindo seus irmãos pelas cabeceiras dos rios, dos rios da região, definindo o território de cada um. Então, todos os índios têm suas aldeias e seus territórios. Eles se ajudam, mas respeitam o espaço de cada um. Então, o respeito pela tradição e crenças emolduradas pela própria história são transmitidas aos pequenos e isso segue de geração em geração. Nesse aspecto familiar, o que mais chamou a minha atenção foi o carinho e o amor especial das mães pelos filhos. Elas têm verdadeira paixão pelos filhos. Quando pequenos, eles vivem praticamente pendurados nelas, né? Já adolescentes ganham o seu próprio espaço, mas prevalece o respeito pelos mais velhos, especialmente pela mãe. E é uma coisa que a gente vai percebendo. Quando nós tratávamos do projeto, sempre a mãe nunca se mete na conversa dos homens, a mulher, mas ela fica por trás. E eles olham para elas, como que procurassem nelas a resposta, ou a anuência, ou não anuência de alguma coisa. Então, é muito interessante perceber essa relação dos filhos com as mães. Agora, eles, desde pequeno, também são fascinados pela água, né? Passam na água praticamente o dia inteiro. A criançada anda naquele barro, né? Mas desde muito pequenos,
eles já são incentivados a ir para a água. E passam na água boa parte do dia. E a outra parte eles passam no chão da aldeia. Aí eles ficam imundos. E passam normalmente com essa imundícia até que a mãe dá um berro com eles, eles vão para o rio para poder tomar banho e lavar o rosto, porque vocês veem aí a carinha deles é um negócio assim fantástico de barro, porque eles brincam no barro e na água o dia todo. Agora, barro e água a gente sabe que só pode dar esse resultado que está aí. Agora, essas crianças crescem e precisam ir para a escola. Aí é que começam os choques culturais. Primeiro, o ônibus normalmente é um transporte que nem sempre chega. E quando chega é essa coisa assim parecida com isso que está aí. Né? Às vezes fica pelo caminho, as crianças precisam caminhar. Às vezes o rio leva a ponte, que normalmente é uma ponte, um pontilhão de madeira. Quando chove, acontece da ponte cair. E quando não chove, acontece do poeirão subir. E, claro, o ônibus não passa na estrada quando chove, quando tem o poeirão, às vezes também não, porque a buraqueira é tanta que não dá para passar. E isso, evidentemente, faz com que as crianças precisem concluir o trajeto a pé. É muito longe. De ônibus não é longe, mas a pé é muito longe, principalmente para crianças. E aí, claro, eles chegam na escola atrasados, chegam sujos, porque houve uma coisa com o ônibus, ou porque, enfim. E ali chegando, eles deparam já com outra realidade. Até então, em primeiro lugar, eles não falavam português. E aprenderam a falar português, vão aprender a falar português na escola. Chegando na escola, tem ainda outro impacto. Olhem bem a postura de um não índio e do índio. Olhem bem a chegada de um não índio e de um índio. E essas diferenças começam efetivamente a fazer diferença quando são colocados juntos. E este foi o trabalho que nós iniciamos com as professoras. Trabalhar o índio para conviver com o não índio, para deixar de ser uma atração, né? Porque até então era uma atração, era tudo diferente. E se os índios falavam Halit, que é um dialeto aruaque, né? Os não índios precisavam entender, e vice-versa. Os índios precisavam entender português. E nesse andar da carruagem, evidentemente que havia muito bullying por parte dos não índios. E era um outro trabalho que tinha que se fazer com as crianças. Bom, com isso, a gente viu que podia trabalhar também com outras formas de expressão. Então, se trabalhou teatro, se trabalhou a apresentação de como se constrói uma rádio, se levou crianças para a aldeia para ver, para ajudar na construção das rádios que estavam sendo feitas pela prefeitura, com a ajuda da prefeitura também, e com os índios de outras aldeias, que a gente já aproveitou e começou a trabalhar estes índios também. Então, isso aqui eles pegaram desde o início para ver como é que era feita essa rádio e de que forma ela era construída. Claro que houve mais uma rádio de apresentação ou de show, digamos assim, que foi para a parte turística, foi essa aqui construída lá na aldeia Wazari. Essa aldeia Wazari ela é comandada pelo Rony, que foi o grande ajudante, o grande mentor das ideias do nosso projeto Wazari, lá atrás, há 20 anos atrás. O Rony hoje é cacique de uma aldeia nova, que fica, acho que a 70 quilômetros de Campo Novo, e ele conseguiu colocar de pé a ideia do turismo. Que o tio dele, da aldeia Seringal, aonde eu estava trabalhando, não concordava com isso. Ele não queria abrir a vida indígena de jeito nenhum. A aldeia, muito antes, que ele achava que ia ter intromissão. Tanto é que ele me contou que vários pastores de igrejas evangélicas queriam pregar embaixo do chapéu de palha. Ele disse, eu não deixei não, que aqui nós temos as nossas crenças. Quem quiser ir atrás das crenças deles,
vai lá atrás deles, aqui dentro não entra, não. Então, ele é muito rígido com as questões indígenas, com as questões das tradições. Agora, com as questões da ajuda mútua índio-não índio, ele concordou plenamente e até ajudou muito, porque ele é um cacique já hoje idoso. Se eu estou idosa, imagine, o Narciso deve estar com seus bem 80 para 90 anos, ou 90 anos. Mas é uma pessoa pequenininha agora, de um pulso muito firme. Tanto é que o Rony também tem o pulso muito firme, que foi praticamente criado por ele. Depois que o Rony voltou da faculdade de pedagogia, montou uma escola lá na aldeia dele, né, com a ajuda da prefeitura de Campo Novo, e depois montou outra escola na aldeia Wazari, onde ele está hoje. Então, o Rony talvez seja o grande incentivador da educação do índio, desde pequeno. Mas aí ele quer um professor que fale o Halit, que é o Aruac no caso, né? Mas eles falam mais o Halit, que é a parte deles, e o português. Então, este professor normalmente é um professor formado em pedagogia lá em Barra do Bugres, na faculdade dedicada à questão indígena. Tá? Agora, é interessante o trabalho dele, que ele apresenta realmente a questão indígena com muita clareza. E além de ser um índio muito bonito, né? Eu sempre disse que ele parecia índio norte-americano, mas ele é bem, aliás, ele é muito bonito e ele sabe disso, ele é bem vaidoso. Bom, a primeira etapa, então, foi encorajar esses índiozinhos a voltar para a escola, porque eles sofriam bullying e eles não queriam voltar para a escola. Acabou que isso foi indo, as professoras ajudaram muito, muito mesmo, e a gente sabia que o trabalho seria lento e que, de repente, nós iríamos precisar de um apoio especial, né, para a tal estrada que ia levar, que ia encurtar o trajeto, mas ia passar por dentro da reserva. Aí foi conseguida a licença e, hoje em dia, são várias aldeias que trabalham num sistema de rodízio, né? Esse dinheiro é administrado por essas aldeias, porque eles cobram pedágio, e, evidentemente, que volta para as aldeias de acordo com o estágio em que cada um está. Bom, a visitação turística, né, ela dependia muito também de mostrar como é que eles trabalharam essa estrada. Como é que, porque a manutenção é feita por eles, com a ajuda das prefeituras de Sapezal e Campo Novo, mas é feita por eles. Tá? E esta, digamos, essa apresentação, né, turística, ela vai também para dentro da aldeia, aí sim eles se trajam. Tá? Aqui nós vemos vários indígenas, o segundo que tem aí, da esquerda para a direita, é o Rony. O Rony é o cacique desta aldeia que está hoje mais adiantada na questão da recepção turística. Tá? Mas nenhum deles esqueceu da questão indígena real. Isso aqui é só para apresentação turística. Nós vamos ver que o cuidado deles com a educação é muito grande. Olhem bem para a professora, ela é índia também. A carinha de todos são índios. Agora, a escola é uma escola ligada à prefeitura, no caso de Campo Novo, embora seja uma cidade mais longe de Campo Novo, ela ainda é em Campo Novo. E o Rony, que viveu muito tempo na aldeia Seringal, trouxe muitas coisas do costume da aldeia Seringal para a aldeia dele. E esse etnoturismo, que era o sonho do Rony, né, também estava fora de continua estando fora de cogitação para o Narciso, que é o tio dele. Tá? Então, o que o Rony tinha na cabeça é que era preciso acabar com o preconceito e levar a cultura indígena para quem estivesse interessado em conhecê-la, mostrando como é que o seu povo, no meio da integração com o não índio, e ao mesmo tempo
preservar os costumes e as tradições. Nesse ponto, eles são muito rígidos, tá? E eu concordo com eles. Se eles deixarem cair a tradição, não haverá mais a cultura nem a proteção que se espera do meio ambiente, que se espera de um índio. Motivado por esse sentimento de conseguir convencer os avós e os pais, o Rony conseguiu fazer alguma coisa fantástica na aldeia Wazari, que trouxe toda a cultura do artesanato e trouxe toda a questão do seringal para dentro da Wazari. Mas nós vamos ver que a integração com o não índio precisou também de um aprendizado. Tá? Este aprendizado foi dado não só pelos fazendeiros, como pela Embrapa. Então, essa Índia, por exemplo, ela é formada em engenharia, em agronomia. Os pequenininhos já estão aprendendo a lidar com o computador. Vocês já tinham visto um índiozinho pegando no mouse? E eles sabem muito bem, eles têm uma inteligência fora de série. Aprenderam a colher e a plantar. Aqui, por exemplo, se vocês prestarem atenção nesse menino que está na frente da máquina, ele é um índio. Então, nós vamos ver que é uma geração nova, com ideias novas, preservando as crenças, preservando principalmente os mais velhos, eles têm um profundo respeito pelos mais velhos. E aí vamos ver que essas novas estratégias têm levado esses índios não só um convívio mais harmonioso com os não índios, como também uma forma de vida diferente, com menos miséria, com menos necessidades. Então, todo o dinheiro que tem entrado, eles utilizam para atender a parte médica, a parte de educação, ou seja, saúde e educação é primordial para eles. Isso eu queria passar para vocês, porque é uma nova realidade do índio, que o não índio, muitas vezes, principalmente morando num grande centro, não conhece. Então, vamos lá, agora os nossos pequenininhos, que hoje estão comandando toda esta mudança que vocês acabaram de ver. Eu agradeço muito a atenção de vocês e me coloco à disposição para conversar um pouco mais desse povo que se conhece tão pouco.